Fala galera, beleza? Tô gravando esse vídeo para relatar aqui para vocês como tá sendo o meu período de intercâmbio, um mês aí, um pouquinho mais de um mês morando fora. Tô morando aqui em Amsterdã, na Holanda, né? Só contextualizando rapidinho, eu saí morava no Brasil, né? Tava no exército e aí saí, foi um programa de intercâmbio da faculdade. Agora estou estudando aqui em Amsterdã. E queria relatar mais para vocês, principalmente do lado psicológico, né? Não tanto de como tá sendo, literalmente também, né? Mas enfim. Acho que primeiro de tudo, assim, tenho muita consciência do meu privilégio de, pô, tô com 22 anos, tá morando fora, tô aqui no meu apartamento e tal, estudando, agora comecei a trabalhar também. Então, pô, eu tenho muita consciência aí que é um privilégio, que tem gente que passa a vida toda e não consegue fazer isso. Mas ao mesmo tempo, tipo, ao contrário do que posso imaginar, não tá sendo um período fácil. Acho que se deve a muitas coisas. Tô fazendo esse vídeo sem roteiro nem nada, então vou mais deixar o pensamento fluir, enfim. Mas não tá sendo um período fácil. Acho que, bom, o principal problema que eu tô tendo que lidar é, tipo, por estar me virando tudo sozinho, sabe? Antes, quando eu tava no exército, tô com 22 anos, né? Tava no exército, tava estudando, então eu até tinha uma rotina cheia, assim, sabe? De trabalho, faculdade, tinha, de certa forma, as minhas responsabilidades, mas eu não sentia que, tipo, eu tava totalmente no controle da minha vida e eu até comentava assim que eu não me sentia adulto, sabe? E acho que agora, talvez pela primeira vez, eu tô tendo de fato controle da minha vida, sabe? Então, tipo, eu que vou definir o que eu vou comer, o horário que eu vou comer, ou se eu vou comer, por exemplo, ou o que eu vou fazer esse fim de semana, tal. Então, tudo assim tá, acho que tô tendo muito controle na questão que é a minha escolha e ao mesmo tempo são muitas escolhas para fazer aqui. Eu não me sentia preparado, sabe? Eu acho que nem sempre você vai estar preparado para tudo na sua vida. Então, se me falar, você estava preparado para ir para o intercâmbio? Pô, não me sentia pronto. Eu ainda me sinto, tipo, muito imaturo, muito irresponsável. Mas tem algumas escolhas que a gente tem que fazer mesmo sem estar pronto. E acho que a gente vai ganhando essa maturidade talvez no caminho, né? E eu acho que esse é o maior problema para mim no momento. Então, até eu me acostumar com organização, com essa nova rotina, esse poder de escolhas, que você tem muita responsabilidade sobre isso, né? Então, acho que pra mim é o que tá mais, tipo, me afligindo, não sei. Enfim, e eu sou muito desorganizado. Eu, como acho que a minha geração inteira, tenho ali um vício em rede social, ficar no celular, ficar procrastinando. Isso tem me afetado muito. Então, por exemplo, às vezes eu tenho trabalho da faculdade para fazer, eu tenho algum e-mail para responder e é muita burocracia, muita coisa que eu tenho que fazer, e eu acabo não fazendo. Acho que esse é o maior problema que tem sido para mim. Claro, de novo, falando de um privilégio enorme, né? Imagina um dos maiores problemas da sua vida ser você não responder um e-mail e ficar no celular, pô, pelo amor de Deus. Mas enfim, isso não vou dizer que isso não me afeta, porque isso me afeta bastante. Comecei a trabalhar agora, estou trabalhando num café, numa cafeteria aqui, e pô, dei azar que eu só vou trabalhar sexta, sábado, domingo, mas uma carga horária ali bem nos piores dias, né? Meus planos, óbvio, envolviam trabalhar, enfim, mas eu também queria ter um tempo para aproveitar, enfim, eu me comparo de certa forma com os outros intercambistas que são de outros lugares do mundo, enfim, e eles têm muito mais condições, estão em outra posição que eu, não adianta me comparar, mas enfim, a gente acaba fazendo isso por ser humano. E aí eles estão mais, tipo, vivendo essa fase e aproveitando, então é só algo, só um tempo para eles meio que jogarem fora, assim, sabe? E para mim é um pouco diferente, assim, então eu já tenho que estar pensando
Tô pensando no próximo intercâmbio que eu pretendo fazer, mas para isso vai um dinheiro que eu já vou ter que economizar, então tô aqui vivendo hoje, já pensando daqui 6 meses que eu quero ir, revelando aqui para vocês, pretendo ir para África do Sul, mas também já é muito documento também que eu tenho que mandar de novo, visto e tal, e aí tem que calcular ali financeiramente quanto que eu vou gastar, quanto que eu não vou, e ao mesmo tempo vem ali a questão, pô, saudade da família e as questões que eu tenho que focar aqui, né? O meu trabalho, o meu intercâmbio e eu viver também. Então, tipo, quero passear, não posso, tal. Então, acaba que tá sendo muita coisa pra minha cabeça, assim, sabe? Então, e é engraçado porque, tipo assim, querendo ou não, no Instagram ali tá tudo bem, sabe? Então só tô postando foto legal. Acaba que esses última semana, pelo menos, nem tô sendo ativo no Instagram, enfim. É, mas quem olha de fora assim só vê o lado, a grama verde ali e não sabe o que tá o que eu tô passando. Não que eu tô falando isso pra as pessoas sentirem pena de mim nem nada, mas é porque, tipo assim, a vida real é muito diferente do que a gente mostra, né? Isso é uma grande questão aí da internet. E é um dos motivos que a gente não deve se comparar com os outros, né? Enfim, porque uma coisa que você mostra ali é nem 1% da sua vida. Então, pô, isso, como eu falei pra mim, acho que essa questão de organização, de ter que encarar muitas decisões, tá sendo a parte mais difícil. Mas é algo que eu já esperava, né? Eu conversei muito com a minha mãe antes de vir, ela sempre me apoiou e tal. Falou, se é isso que você quer, tudo bem. E assim, foi uma decisão importante de eu largar de um emprego seguro no Brasil, que tava no exército, eu ganhava um salário bom até que para minha idade, em comparação às pessoas ali ao meu redor. E meio que largar tudo e ir pro intercâmbio. Foi uma decisão importante, mas minha mãe me apoiou e a gente sempre conversa bastante. Às vezes eu tô mal, eu ligo pra ela, converso. E é o que eu falava com ela, assim, mãe, não vai ser fácil. Por exemplo, tô com 22 anos, eu nunca tinha cozinhado. Tipo assim, sei lá, cozinhei uma vez e nunca, assim, mas não tinha essa prática. E eu sabia que era algo que eu ia sofrer de certa forma, e eu estou sofrendo com isso, então você tem que se planejar para fazer a comida ali da semana, tal, algumas diferenças culturais, por diferença de idioma também, não vou nem falar. Algo que eu sofri bastante também foi que, tipo, eu acho que eu sou uma pessoa muito expressiva. Expressiva, tá certo? Não sei. Mas, enfim, eu gosto muito de conversar, de expor os meus sentimentos e tal. E aí você tá num lugar que você, por mais que eu tô falando o inglês, né? Tá melhor do que eu esperava, mas ainda assim não é um bom inglês, né? No Brasil quase ninguém fala, então a gente não tem prática, nada. E aqui, tipo assim, qualquer um fala inglês, né? Porque, enfim, diferenças, né? Mas. E aí você se sente impotente, né? Às vezes, tipo, na aula eu não consigo. O professor, sei lá, faz uma questão, eu não é que eu não sei a questão, não sei responder. Ou às vezes eu nem entendi a questão. E às vezes não era nem para ser difícil isso. Então são algumas dificuldades a mais que o intercambista tem. E principalmente de origem ali latina, enfim, né? Acho que isso tem um peso a mais. Do que alguém que, por exemplo, tô aqui na Holanda, a pessoa veio da Itália, talvez não seja tão difícil, mas talvez tenha outros problemas, enfim, né? Não sei. Então, o que eu posso dizer, né? Tipo, em um mês, minhas maiores dificuldades são financeiras também e tal, mas são mais de encarar essa fase adulta, né? Eu tava conversando com uma amiga ontem, eu acho, anteontem, e eu tava falando, mudando um pouco de assunto, né? Que eu tô encarando esse momento agora como o ponto de virada na minha vida para a fase adulta. Então eu sei que a partir desse momento eu sempre vou olhar para tipo a minha infância, adolescência ou com aquela fase inicial da vida para trás, porque eu sei que para frente, sim, nos meus planos
por agora é ficar 2 anos de intercâmbio, variando ali de país, a cada 6 meses, né? 4 semestres. E aí depois, se eu voltar pro Brasil, claro, não sei o que vai acontecer, não sei como que eu vou estar daqui 2 anos, né? Mas enfim, se eu voltar do Brasil, eu já vou voltar pensando em terminar a faculdade e vir morar fora de vez. Então eu sei que, mesmo se eu voltar pro Brasil, provavelmente eu vou ser muito diferente, provavelmente vai ser um período muito curto da minha vida, e eu já vou voltar a morar sozinho e em outro país ainda. Então, o que eu tô sentindo é que, tipo assim, daqui pra frente sou eu comigo mesmo, sabe? É tipo, não vou dizer, é uma solidão de certa forma. E isso faz parte da vida, assim, sabe? Eu acho que daqui pra frente só talvez tenha um outro ponto de virada quando eu tiver uma esposa e talvez uma família ali, enfim. Que não é o caso no momento, né? Então, a minha relação, por exemplo, com a minha família, até mês passado eu era tipo assim, o filho da minha mãe, o irmão do meu irmão, sabe? Eu era parte de um núcleo familiar. E eu sinto que a partir de agora eu vou ser o meu próprio núcleo familiar, eu vou ser a minha própria família e eu vou ter a minha família, sabe? Claro, isso de maneira bem exagerada, mas enfim, né? Então, por exemplo, onde eu morava no Brasil, eu morava porque minha mãe morava lá, não era minha escolha. Enfim, tipo, só pra exemplificar, né? E agora, tipo, sabe, virou a chave ali, sabe? Daqui pra frente eu não vou mais ter isso. Então, você encarar a maturidade, encarar a vida, né? Tipo, faz parte. Eu não podia. Não que eu não podia, né? Mas isso faz parte da vida, assim, né? É um momento natural como qualquer outra coisa. Mas, tipo, isso tá sendo uma escolha também, eu acho que pesa um pouco mais, sabe? Porque não é que eu saí. Pô, eu saí do país porque eu quis. Eu poderia estar ainda no Brasil, vivendo a mesma vida que eu tinha. Claro, eu acho que isso não seria bom pra mim a longo prazo. Mas, tipo, é difícil você encarar o fato que, tipo assim, eu deixei pra trás. É claro, entre aspas, né? Mas deixei para trás tudo que as pessoas que eu mais amo, que são a minha família, meus amigos, tudo, numa fase importante da minha vida, e deixei para trás, abdiquei um pouco deles, mas para mim também, né? Então eu sei que essa nova fase também vai ser muito importante para o meu desenvolvimento, principalmente, enfim. Mas isso é estranho, assim, sabe? Porque, por exemplo, a minha avó, ela tá com 70 anos. E daqui 2 anos, se eu realmente passar 2 anos no intercâmbio, eu não sei nem como é que ela vai estar. E tipo, pô, aí você pensa, cara, eu vou deixar de passar um tempo de qualidade com a minha família pra quê, sabe? Mas faz parte do seu desenvolvimento também, então você meio que não pode. É um ato de coragem, de certa forma. Outra questão assim, que pega muito na minha mente até mês passado, enfim, eu tava vivendo com meu irmão. E eu gosto de pensar que, tipo assim, se no final da nossa vida tivesse tipo um filme ali, com todo o tempo que você viveu com certa pessoa, então vamos supor, quando eu morrer, vai ter um filme lá com todos os momentos que eu vivi com o meu irmão. Eu gosto de pensar que, tipo, se o filme, a barrinha tá aqui, provavelmente essa barrinha já tá mais da metade com o meu irmão. Porque eu vivi 22 anos com ele, grudado com ele, e provavelmente eu passei mais horas com ele nesses 22 anos do que eu talvez vá passar nos próximos 60, se Deus quiser, ou mais até. E eu sei que daqui pra frente a minha relação com ele vai ser diferente. Vai ser tipo, e aí, mano, como que tá a sua família com a sua esposa e os seus filhos? E eu com a minha, enfim. Vai ser um pouco diferente, sabe? E, pô, eu romper esse momento, essa fase é muito difícil, cara. E acho que é algo que eu venho pensando, assim, de vez em quando. E eu sei que é a decisão certa fazer isso, porque, assim, uma hora eu tinha que fazer.
E uma hora isso vai acontecer. Eu não vou morar na mesma casa com meu irmão e com a minha mãe pra sempre, né? Mas, tipo, você ter que romper isso, uma decisão voluntária ainda, pô, é muito difícil. Então eu sei que talvez se eu voltar pra casa daqui 2 anos, meu irmão já tenha saído de casa, vai morar fora, então a minha relação já vai ser diferente. Ou enfim, talvez eu nem volte. Claro que eu vou ainda ver ele, mas enfim, vai ser uma relação diferente, sabe? Então são várias questões, tanto do âmbito familiar, tanto muito pessoal também, que ocupam espaço na minha mente. Então acho que isso é o que mais tem que eu mais tenho pensado nesse 1 mês. E, pô, se eu te falar que como é que eu tô? Eu tô bem? Pô, eu vou estar mentindo, assim, sabe? Tipo, pô, não tô bem. Mas eu entendo que é uma fase também e é uma... Tipo, a gente tem que encarar isso, sabe? Porque a vida, assim, tipo, como qualquer outra coisa, as coisas acabam, enfim, as fases acabam, eu não sou mais criança. Mas tipo, isso é difícil, ainda mais acho que por ser essa, como eu falei, essa decisão voluntária, enfim, acho que tem uma carga emocional a mais por conta disso, sabe? Acho que eu vou ficando por aqui. Quero fazer um vídeo depois explicando como tá sendo o meu intercâmbio, tipo, não desse lado psicológico, né? Mas enfim, o que eu tô fazendo, as coisas aqui. Mas esse era mais um desabafo ali, quase que um psicólogo. Vou postar, enfim. Tenho essa pretensão aí de virar blogueiro, influencer, chame como você quiser, postar vídeo, youtuber, enfim, né? Vamos ver como é que isso vai ser. Então, se você ver esse vídeo e tiver vários outros vídeos no meu canal, isso eu acho que é bom. Se você ver e só tem esse vídeo postado há, sei lá, 2 anos atrás, talvez isso seja ruim, porque não é meus planos agora. Ou pode ser bom também, pode só ter mudado os planos, enfim. E é isso, me conte aí, principalmente você tá querendo viver essa fase, ou tá vivendo essa fase, mesmo que seja de outra maneira. Eu só mudei de cidade às vezes, então, tipo, tô morando, não tô em intercâmbio, mas mudei de cidade, ou saí da casa dos meus pais, saí de um emprego, alguma coisa assim. Enfim, comente aí pra gente criar essa comunidade e enfim, ter com quem conversar, enfim. É isso aí. Valeu, galera. Não sei se esse vídeo vai ser bem editado. Talvez eu coloque um corte, uma musiquinha só, mas coisa bem simples e é isso, beleza? Valeu.